E raramente alguém come. Sim, e isso se essa pessoa cair diretamente em suas garras. É uma história completamente diferente para o leão-formiga. Oh, essa é uma criatura dos seus piores pesadelos. Aparentemente, os criadores de Star Wars se inspiraram nela ao criar o Sarlacc. Julgue por si mesmo, o leão da formiga vive em uma toca na areia e come qualquer um que caia nela acidentalmente. Mas antes de devorar uma vítima acidental, o leão da formiga se esconde na areia e espera, expondo apenas suas mandíbulas que se assemelham a presas. Basta a areia sob as patas de qualquer inseto tremer um pouco e o predador escondido ataca. Uma enorme quantidade de areia é lançada na vítima. E se você acha que isso é bobagem, lembre-se dos tamanhos. Para qualquer formiga, a areia parece pedras. A vítima derrubada desmorona no fundo. Suas carapaças são cobertas pela areia do predador. Fim. A presa capturada é arrastada para a tareia e o predador insaciável a devora. Pequenos besouros e borboletas, gafanhotos, formigas, outros insetos se tornam vítimas do leão das formigas. No final das contas, depois de se despedir, a larva se transforma em um adulto e, para ser honesto, se parece com um delinquente escolar que se tornou um perdedor incorrigível. Nada pessoal, amigo. Claro, nenhuma lista de predadores legais pode passar sem aranhas. Não estamos nem mencionando a já conhecida habilidade deles de tecer teias. Existem alguns tipos de aranhas que não apenas sobrevivem quando uma potencial refeição cai em suas teias pegajosas. Eles ficam à espreita, prontos para atacar a presa no momento certo. Algumas dessas aranhas fazem entradas que se assemelham a buracos no solo, plantas e teias. Ele faz entradas que parecem buracos no solo, plantas e teias de aranha. Ele se mistura com o ambiente e permanece fechado ou parcialmente aberto a maior parte do tempo, até que um inseto que faz parte do menu da aranha apareça por perto. Então ele salta em alta velocidade, agarra sua presa e a arrasta de volta para a toca para compartilhar com sua família. E tudo isso em segundos. Aliás, as fêmeas dessas aranhas passam a vida inteira em tocas e podem viver até 20 anos. Os machos, como sempre, não têm sorte, precisando vagar em busca de uma fêmea, o que, obviamente, não contribui para uma vida longa. E sabe o que mais não ajuda? Quando algo pula em você de um buraco, diabos a pegar. Juro, isso é só um grito vivo. Não apenas aranhas com alçapões sabem esconder astutamente a entrada de sua casa. De fato, as formigas da madeira cifaloc não atacam ninguém de surpresa. Mas eles têm uma casta especial de soldados com a cabeça achatada, que permite fechar como uma rolha as entradas do ninho. Apenas pense nisso. A evolução criou especificamente formigas de cabeça chata para que elas funcionassem como portas. Incrível! Mas vamos voltar aos caçadores, porque as gansos estão na fila. A maioria deles são herbívoros, alimentando-se de folhas. Mas não apenas isso. A gansa havaiana Eupithecia se alimenta de outros seres vivos. O isolamento das ilhas havaianas provavelmente é a causa. Aqui não havia insetos predadores no estágio inicial, então a Eupithecia ocupou esse nicho. Na verdade, para conseguir comida, ela teve que ser astuta e evoluir. As patas traseiras mudaram de tal maneira que a lagarta poderia se prender à borda ou aos veios médios das folhas, galhos e outras superfícies. Por outro lado, as patas dianteiras evoluíram para capturar a presa e segurá-la. A lagarta permanece imóvel como um galho ou caule e espera até que os insetos se aproximem ao alcance. E depois, só é necessário um ataque rápido. E aí, um inseto já está comendo o outro com apetite. A camuflagem é, claro, realmente incrível. E quanto aos verdadeiros zumbis? Não estou brincando. Aqueles que não estão mais vivos, mas ainda não morreram. No mundo selvagem, isso realmente acontece. E a zumbificação é causada por uma vespa parasita incrivelmente astuta. É um inseto de beleza incrível e perigo mortal, que facilmente protagonizaria um filme de terror se fosse mais numeroso. As vespas esmeralda raramente crescem mais de 2 centímetros, mas lidar com elas em uma luta justa é simplesmente irreal, e é por isso que as vespas agem de maneira diferente. E zumbificam o adversário. Alguns picadas são suficientes para paralisar parcialmente a vítima, mas de forma que ela ainda possa se mover sob controle. O resto é fácil. A vespa pega a barata pelas antenas e a leva para seu ninho.
Lá, ela deposita um ovo em seu abdômen e o deixa por algum tempo. A larva emergente usa a barata como alimento, se desenvolve e então emerge como uma vespa adulta. O ciclo se repete. Outro caçador belo e assustador são as vespas luminosas, que habitam as florestas tropicais do Peru. Mais precisamente, larvas brilhantes, prontas para comer qualquer coisa que chegue perto o suficiente, atraídas por sua luz. Eles se enterram na sujeira, expondo apenas suas cabeças e mandíbulas enormes para fazer um ataque surpresa e capturar a presa. Cientistas determinaram que as larvas podem controlar a emissão e o brilho da luz que produzem. Tudo depende das circunstâncias. Para uma presa potencial, brilhar pode ser necessário. Mas se houver um predador ou humano por perto, é melhor desligar completamente. E quanto ao ser chamado de besouro assassino, eu simplesmente não poderia perder isso. Além disso, o nome é totalmente justificado. Esses pequenos predadores vivem quase em todos os lugares, e se os insetos pudessem sentir medo, certamente temeriam só de mencionar os besouros assassinos. O que há de tão especial nos pássaros? Insetos engraçados com um nariz longo. Isso não é apenas um nariz, mas também uma arma temível e um utensílio para se alimentar. Besouros assassinos são mestres em assassinatos ocultos no mundo dos insetos. Besouro assassino. Excepcionalmente profissional, vale lembrar que nem todos os besouros assassinos se alimentam de insetos. Alguns, assim que emergem à luz, bebem com prazer o sangue de morcegos voadores. E alguns tipos chegam a morder pessoas sem hesitar. Bom que não é possível drenar um humano completamente, de qualquer forma para algo tão pequeno. Eles não gostam de caçar em grupos, certo? Verdade. Como vocês já devem ter percebido, alguns insetos não adquirem suas habilidades de caça na idade adulta. Alguns se tornam caçadores perigosos ao chegar à luz do dia. Os besouros epomes podem ser considerados os assassinos subsequentes de anfíbios, que começam seu caminho cruel ainda como larvas. Essa larva faz o sapo atacar, e quando ele ataca, ela o fere e danifica os membros para que a vítima não possa fugir. Se até mesmo o anfíbio conseguir engolir a larva, nada de bom acontecerá. O inseto ainda não será digerido, e no final das contas terá que ser expelido. Se a larva atacante estiver em estágios iniciais de desenvolvimento, o sapo ainda pode sobreviver. Nesse caso, o inseto age como ectoparasita, se alimentando de fluidos corporais, podendo acidentalmente soltar sua presa viva. Se a larva estiver em meio ao desenvolvimento ou se preparando para se tornar um inseto adulto, ela simplesmente devora lentamente a presa, deixando apenas os ossos para trás. Um mundo animal fascinante. Lembra da formiga-leão do começo do vídeo? Ele ainda me pareceu semelhante a um sorlaco. Então, eu estava errado. Na verdade, é o verme marinho poliqueta que se parece com um sórlaco. Ele habita no fundo do oceano a uma profundidade de 40 metros, preferindo águas tropicais. O comprimento de um indivíduo adulto pode chegar a 2 a 3 metros, porém, apenas a cabeça com 5 antenas similares a tentáculos é visível na superfície. Com essas antenas, o verme detecta movimentos próximos e rastreia possíveis presas. Quando algum peixe se aproxima demais, o monstro o agarra com sua poderosa boca. Ele faz isso com tanta velocidade e força que pode dividir o peixe ao meio. E isso, para ser honesto, teria sido uma decisão misericordiosa. Porque a infeliz vítima, sobrevivendo ao ataque, descobre o que é estar na boca do verme. Para os cientistas, o que ocorre lá embaixo ainda é um mistério. Possivelmente, o monstro injeta algum tipo de toxina paralisante em sua vítima para engoli-la viva, e então a digere. Brutal, mas ao menos o verme submarino tem cores bem alegres. Isso possivelmente serve para acalmar um pouco a vítima. De qualquer forma, eles foram comidos por algo estiloso. Mas se há insetos que realmente me incomodam, são as gigantes pulgas d'água. Eles habitam em todo o mundo e, em geral, contam com cerca de 50 espécies. Os maiores vivem na América do Sul e podem crescer até 10 a 15 centímetros. Não é o tamanho deles que assusta, nem mesmo o fato de serem insetos que geralmente não são considerados criaturas agradáveis. Esses insetos são emboscadores e predadores habilidosos, caçando a partir de tocaias. Suas pernas dianteiras grossas e curvadas com ganchos nas pontas conseguem agarrar e segurar presas bem grandes.
E não estamos falando apenas de insetos e pequenos animais. Os gigantes escaravelhos aquáticos caçam com prazer peixes, rãs e até mesmo cobras. Agarrando a presa, o escaravelho crava sua afiada probóscide nela e injeta uma saliva que tem um efeito paralisante. Sua composição também inclui enzimas digestivas que rapidamente transformam os órgãos internos da presa em uma massa semelhante a um purê. Algo como um smoothie de cobra. Que nojo, mas Clop tira tudo isso com prazer. Espero que não tenha comido nada durante a exibição. Até o encontro!